Olá, eu sou Karine Cortez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Zé Teixeira esclarece pontos a respeito de áreas rurais e indígenas. Primeiro, que quando celebrou a primeira missa lá na Bahia, não tinha Constituição para ser respeitada, não existia. Então, se não tinha Constituição, não tinha Escritura, então, Vossa Excelência disse aqui que o dono da terra era o índio, então, o índio é um cidadão como qualquer um de nós, ele não pode andar no arrepio da lei. E uma outra contribuição que eu queria dar para o senhor, que quem demarcou a reserva, a colônia agrícola de Dourados, 360 mil hectares de terra em 12 mil lotes de 30 hectares, foi o saudoso ex-conselheiro, ex-prefeito e deputado federal Totó Câmara, e não o Zé Elias Moreira. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que tudo que Vossa Excelência falou aqui contraria o que está escrito na Constituição Federal. Porque invasão, deputado, é crime. E o que acontece nesse Estado, ou o que acontecia nesse Estado, felizmente, hoje não está acontecendo mais. Porque não está permitindo mais esse tipo de invasão. Tanto é que invadiram uma propriedade aqui, em Aquidauana, há poucos dias, e imediatamente o governo do Estado foi lá e retirou os invasores. Então, tem cento e tantas propriedades rurais em Mato Grosso do Sul invadida, que envergonha a Constituição, envergonha o direito de propriedade e envergonha o país, porque desrespeita as leis. Vossa Excelência vai em Rio Brilhante, vai lá ver a fazenda da família Silveira, invadida, título de 1856, antes da proclamação da República, está lá invadida. O pasto formado, os índios estão queimando uma invernada de colonião dessa altura, mas eles não têm condições e nem uma política para eles plantar, pelo menos para comer. Então, quando Vossa Excelência vem aqui discutir terra, teria que discutir a terra, que é da União, o índio é usufrutuário, ele não tem escritura, ele não faz financiamento, ele não é dono. E a distribuição dentro da reserva, Vossa Excelência deveria visitar as reservas. Quem é mais forte tem mais, quem é mais fraco tem menos. Entre eles, a divisão é entre eles. Agora, Vossa Excelência poderia ir na Taiquê, em Carapó, Vossa Excelência podia ir na Jaguapiru, na Bororó, que Vossa Excelência diz que eu nunca ajudei os índios, vai lá perguntar para eles. Já mandei maquinário meu lá gradear para eles, mais de 150 hectares de semente para eles, depois o Ministério Público proibiu de fazer. Agora, não proíbe deles terem um pedaço de terra lá, e eles fajutam, e arrenda a terra para terceiro plantar, dentro de uma reserva já congestionada de 3 mil hectares, com aproximadamente 11 mil índios, e invadindo, com apoio das autoridades, o anel viário de Dourados, o perímetro urbano da cidade. Quer dizer, é uma desordem. Há poucos dias foi preso um policial e uma índia, Dirce Veron, certo? Recebendo propina dos produtores, não deixar os índios invadir. Então, isso, deputado Cavalmi, é vergonhoso uma nação não conseguir cumprir a Constituição. E o alimento ao índio, ou a quem não tem o que comer, igual as cestas básicas, igual os vale universitário, vale isso, vale aquilo que foi criado no país, cria um vício de que quem trabalha e recebe o salário do seu suor, fica meio desvalorizado, porque o que tem que fazer com as pessoas é dar deveres e obrigação. O índio, ele usa uma terra no nome da União. Vê o que fizeram em Roraima, eu falei com Vossa Excelência, lá tinha uma vida tranquila entre os índios e o produtor rural, mas lá não é interesse dos índios, lá é interesse internacional. O interesse lá não é sobre a terra, o interesse é o que tem na terra, dos países de fora do país. Então, eu acho que alimentar
índio que agride a Constituição, que desrespeita a Constituição e que invade propriedade privada, eu acho que o presidente da República está certo. Deputado Zé Teixeira, acredito que a solução é amenizar ou acabar com essa proteção, com esse populismo que é vender garantias para os índios, esse protecionismo jurídico indigenista. Nós temos que mudar o artigo 231 da Constituição Federal. A Constituição Federal garante ao índio os direitos originários sobre suas terras. O artigo 5º da Constituição Federal, deputado Zé Teixeira, garante como princípio básico o direito da propriedade, que é o que legitima o fazendeiro, o produtor rural, a se manter na sua terra, na terra que, muitas das vezes, há mais de 100 anos de cadeia dominial, de matrícula, essa matrícula que foi criada por uma lei federal e legitimou a posse de um fazendeiro, é desconstruída porque existiu um artefato indígena escavado, enterrado há não sei quantos anos, e toda a boa-fé do Estado, que outorgou o título, é desconstruído. Esse artigo 231, que garante os direitos para os índios originais da sua terra, ele é menor que o direito de propriedade. Por que ele é menor do que o direito de propriedade? Porque o índio não tem direito à sua terra, a terra é da União Federal. Que eu discordo, Vossa Excelência. O artigo 231 da Constituição Federal não tem que ser suprimido, ele tem que ser cumprido. Porque lá diz o seguinte, que o índio tem o direito da terra que ele habita. Aí, o que alguns pensadores, que não interessa a ordem, não está escrito a terra que eles habitaram. Quando Vossa Excelência coloca a terra que eles habitam, é onde eles estão localizados no dia que foi promulgada a Constituição, que diz que é cidadão, e, se Vossa Excelência analisar correto, colocam que eles habitaram, como Antônio Brandi, saudoso, como alguns pensadores aqui, como parte do Ministério Público, parte da Igreja Católica representada pelo CIMI. Quando Vossa Excelência fala, os Estados Unidos foi colonizado por protestantes. Agora vê o desenvolvimento do país e vê o desenvolvimento do Brasil. Porque lá o índio tem deveres, direitos e obrigações. Que eu não fiz uma fala incentivando invasão. Ponto. Segundo, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu fiz uma fala falando que existe um cadastro para ser distribuído as cestas, já tem para quem ser distribuído, e que há uma ordem do Ministério da FUNAI para que não distribua. Quer dizer, é isso que eu estou falando, que esses alimentos podem estragarem, apodrecerem, porque tem uma ordem para não distribuir. É isso só que eu estou falando. Ó, já existe lá um cadastro, não estou falando aqui que essa cesta é para incentivar a invasão, nada disso. Há uma ordem. Quer dizer, tem até para quem distribuir. É só isso que eu estou falando para Vossa Excelência. Concordo plenamente com Vossa Excelência. E vou dizer uma coisa, não tem outra forma do senhor falar se não for falando. Eu sei que o senhor está falando. Agora, eu quero dizer a Vossa Excelência que a forma que Vossa Excelência está colocando, não disse que o senhor está dizendo que tem que o senhor está incentivando. Mas se o senhor está defendendo que entregue cesta básica para alimentar invasor, se o senhor está defendendo para entregar a cesta básica onde está os invasores, se nós fizermos a leitura ao contrário, Vossa Excelência está incentivando. Porque se falar assim, ó, volta de onde você saiu, porque os índios que estão nas propriedades invadidas, eles sabem de onde eles saíram. Os índios que estão ali em Rio Brilhante invadindo as propriedades que eu citei, eles saíram da reserva de Douradina. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga as nossas mídias sociais.